Muito boa noite! Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta sexta-feira. Terror em Ibirubá. Criminosos atacam 2 agências bancárias em cidade do Noroeste Gaúcho. Explosivos foram usados na ação e um homem foi feito refém. Trânsito. Ciclista morre atropelado por caminhão na BR-101 em Osório, no litoral norte. E a partir da próxima semana, taxistas de Porto Alegre terão novas regras de vestimentas. Homens poderão usar bermuda e mulheres saia durante o serviço. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado neste final de semana. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa esta edição do Jornal da RDC falando sobre saúde pública. Foi confirmado o primeiro caso importado de infecção com o vírus chikungunya em Porto Alegre. Por isso, nesta sexta-feira, foi realizada uma pulverização contra o mosquito transmissor. Agentes de saúde da Prefeitura de Porto Alegre começaram cedo a aplicação da deltametrina. O inseticida à base de água tem baixo teor tóxico para seres humanos e mamíferos em geral, mas é preciso ter cuidados. A deltametrina é um dos produtos mais seguros, ele é autorizado pela Organização Mundial de Saúde para uso no cotidiano das pessoas, quer dizer, nós estamos aplicando com as pessoas em casa, com as pessoas na rua, né? Mas nenhum inseticida é isento de risco. Ele pode causar pessoas com alergias respiratórias, por exemplo, tem que ter cuidado. Normalmente a pessoa que está abrindo a casa pergunta já se a pessoa tem alergia respiratória, né, ou asma, para que essa pessoa já fique fora da aplicação, se proteja mais, fique num quarto fechado para evitar que tenha contato direto com a aplicação do veneno, que de fato quando a máquina está lançando, a quantidade de produto que está saindo é bem grande, né? Essa é uma das 6 ruas do bairro Higienópolis que recebem a pulverização. A operação começou depois que foi confirmado o primeiro caso do vírus importado de um morador de Porto Alegre que tem histórico de viagens no Rio de Janeiro no mês passado. A ideia é que já foi passado o período de viremia, quer dizer, a pessoa não está mais, o paciente já não está mais com o vírus no sangue, então algum mosquito que possa ter entrado em contato com esse paciente e digamos, se infectado com o vírus da chikungunya, esse mosquito que é o nosso alvo hoje, ou seja, nós queremos eliminá-los e baixar também, com isso vamos baixar também a população de mosquitos nesse raio de 150 metros, mas o objetivo principal são os mosquitos que podem estar com o vírus da chikungunya nesse caso. Este é o primeiro caso do ano de chikungunya, confirmado na capital gaúcha. O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e a zika. O inseto não coloca os ovos na água, mas sim em superfícies próximas. Por isso, a importância de uma vistoria semanal em pratos, vasos, ralos e calhas para a prevenção. O controle de mosquitos, em geral, não é feito com aplicação de inseticida, né? Feito com as medidas aquelas de controle preconizadas, eliminar os criadouros, a água parada. Mas quando nós temos a possibilidade de ter mosquitos contaminados com vírus, aí sim a gente entra com inseticida para matar os mosquitos adultos. Em Porto Alegre, mais de 1.400 armadilhas estão espalhadas para capturar as fêmeas do mosquito, responsáveis pelos ovos. Cada agente cuida de 70 dessas arapucas, que são atualizadas no site ondeestauaedes.com.br. Aqui, os interessados podem acompanhar a captura, sendo que nos locais assinalados em verde não houve nenhuma e nos vermelhos, onde há 3 ou mais. Os insetos são enviados para um laboratório em Minas Gerais, onde passam por avaliação em laboratório. No ano passado, não foi registrado nenhum caso de fêmea infectada em Porto Alegre. E agora a gente muda de assunto, porque na madrugada de hoje, criminosos atacaram 2 agências bancárias na região noroeste do estado. Antes da fuga, o grupo ainda trocou tiros com um policial militar e fez um morador refém. 2 agências bancárias foram alvo de criminosos por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, no município de Ibirubá. O primeiro ataque foi no Banco do Brasil. Como mostram as imagens de câmeras de segurança, o grupo chegou a quebrar a porta de entrada do banco e disparar contra os caixas eletrônicos. Em seguida, 2 deles entraram na agência com explosivos. A quadrilha fez um morador da cidade refém como garantia para a fuga. De acordo com a Brigada Militar, os bandidos conseguiram levar uma quantia em dinheiro. E logo em seguida, eles foram até um Banrisul, que fica a 50 metros do primeiro local atacado.
A porta foi arrombada, mas o dispositivo de segurança foi acionado. Por isso, os criminosos não conseguiram utilizar os explosivos. Nesse momento, um policial de Birubá chegou no local e trocou tiros com os criminosos. Ninguém se feriu e o bando fugiu em 3 veículos. O refém foi levado junto, mas foi solto 1 quilômetro depois. Mais de 40 policiais realizaram buscas durante todo o dia. Um dos veículos foi encontrado por volta das 9h30 da manhã. Qualquer informação pode ser repassada através do telefone 190. E um ciclista morreu atropelado por um caminhão na tarde desta sexta-feira na BR-101, no litoral norte. O acidente aconteceu no quilômetro 86 da rodovia em Osório. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 2 ciclistas de 50 e 56 anos foram atropelados por um caminhão que transitava sentido litoral Porto Alegre. As vítimas foram atingidas quando atravessavam a via em local proibido. Um deles morreu na hora e o outro sofreu ferimentos leves. E um novo sistema de estacionamento rotativo vem sendo implementado em Porto Alegre desde o final do ano passado. E hoje, a nova área azul começou a ser utilizada no bairro Floresta. 9 novos equipamentos da área azul foram instalados nesta sexta-feira no bairro Floresta. Um total de 149 vagas distribuídas pela região. O novo sistema começou a ser implementado no dia 31 de outubro do ano passado no centro histórico da capital. A ideia é facilitar para o usuário, que terá mais vantagens e benefícios. Nos locais com a novidade, não é mais preciso se preocupar em carregar moedas dentro do carro. Além do pagamento com cartão de débito e crédito, ainda é possível utilizar um aplicativo. Para entender o novo funcionamento da máquina, é só seguir o passo a passo que está escrito no próprio equipamento. Apertar o botão azul para iniciar a operação, confirmar no botão verde, digitar a placa do veículo e confirmar, inserir as moedas ou então pressionar o botão azul para pagar com cartão, selecionar o tempo, digitar a senha e pronto. O ticket é impresso. Os bairros que já contam com o novo sistema são Centro Histórico, Menino Deus, Tristeza, Azenha, o entorno do Foro Central e agora o bairro Floresta. Até o fim de março, o sistema ainda será implementado no bairro Bonfim e no bairro Moinhos de Vento. As tarifas variam de R$ 1,05 até R$ 4,20. 118 terminais estão em funcionamento na capital. E a partir da próxima segunda-feira, os taxistas de Porto Alegre terão novas regras de vestimentas. Até o fim de março, taxistas homens poderão usar bermuda e mulheres poderão usar saia durante o serviço. O pedido foi uma reivindicação da categoria. Nesta segunda-feira, será publicado no Diário Oficial a resolução que regulamenta o uso dos uniformes dos taxistas para atuação. Os trabalhadores poderão voltar a usar bermuda até o dia 31 de março. Já as mulheres terão novas opções. Blusa ou camisa com um colarinho em qualquer cor, desde que seja única e lisa, saia de comprimento abaixo do joelho em qualquer cor, única e lisa, calça do tipo pescador, colete, sapatilhas e sandálias presas ao pé. Para essa motorista de táxi, as mudanças deveriam ocorrer em outros segmentos, para melhorar as condições de serviços dos trabalhadores. Trabalhando clandestino, trabalho com tornozeleira eletrônica, trabalho liberado, não tem toxicológico, não tem vistoria, não tem nada. E eles se preocupam com o nosso uniforme, sabe? E para mim também não faz diferença. Aqui no ponto eu sou obrigada a usar camisa azul, então não faz diferença. Tu entendeu? Existe um uniforme no ponto. Aí tem um uniforme global, né? Mas eu acho que eles tinham que se preocupar em arrumar o nosso serviço. Este outro taxista é a favor da medida, desde que seja padronizada. Aí eu sou a favor. Agora, se no momento que não tiver uma padronização direito, aí fica bagunça. Aí cada um usa uma bermuda de uma cor, sandália de outra, entendeu? Para este outro trabalhador, a medida é favorável, mas não deve impor padrões. Eu sou a favor de a gente usar aquilo que acha melhor. É a minha opinião. De acordo com o gerente de fiscalização de transporte da EPTC, as mudanças foram uma própria solicitação da categoria para oferecer melhores condições de trabalho. A gente trouxe a categoria para discutir e entendeu, dentro dessa resolução,
fazer essas alterações e essa flexibilização de modo que o taxista possa se sentir mais confortável e assim conseguir desempenhar melhor as suas atividades na sua jornada de trabalho. A determinação começa a valer a partir desta segunda-feira. E no próximo bloco, a gente fala sobre o assunto que vem repercutindo durante toda esta sexta-feira: o incêndio que atingiu o alojamento do CT do Flamengo no Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, Felipe Vizeu e Renato Gaúcho se manifestaram sobre o caso. Agora faz 28 graus em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí, que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital, e siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E neste final de semana, muita gente vai aproveitar o litoral gaúcho. Mas não é só na praia que tem boa programação. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, realiza a 10ª edição do Bento em Vindima, com diversas atrações que celebram a colheita da uva. Confira. É tempo de colheita da uva e Bento Gonçalves conta com uma programação especial para os turistas que querem conhecer um pouco mais das tradições e da cultura do município. Tem muito curso de degustação, degustações verticais, degustações às cegas, tem piquenique no castelo e também a colheita da uva, seguida da pisa da uva e também no nosso merendim, que é um café da tarde que acontece embaixo do Parreiral. São muitas vinícolas que oferecem isso, restaurantes e outros atrativos também, nas 5 rotas turísticas que Bento Gonçalves hoje possui. O evento iniciou no dia 18 de janeiro e segue até o dia 18 de março. A expectativa é que neste período passem mais de 350 mil visitantes. A programação completa está disponível no site bento.tour.br. E quem não vai para a praia, quem não vai para Bento Gonçalves e vai ficar em Porto Alegre neste final de semana, também tem o que fazer. Confira agora a programação cultural. Está em cartaz no Café Fonfon, em Porto Alegre, a exposição Xilogravuras, múltiplas versões e inversões da artista plástica Marinês Buzetti. São 12 obras construídas em composições inusitadas. A visitação no fim de semana começa às 1h da tarde e vai até às 10 da noite. E o espetáculo Aquilo que nos amanhece, inspirado no universo do escritor João Gilberto Noll, tem sessões em Porto Alegre nos dias 8 e 9 de fevereiro, às 9h30 da noite, no Teatro Carlos Carvalho. A peça é a partir de 8 olhares de 8 pessoas, né, esses 8 personagens que lutam com as suas inseguranças, com suas culpas interiores e, de certa forma, estabelecer uma dicotomia, né, entre o que é realidade, o que não é, qual é a parcela que é a culpa, o que nosso ambiente influencia nisso. E é super interessante. A peça, a música Não Tocada, com os bailarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama, ganha nova apresentação no meme Santo de Casa Estação Cultural. A peça explora o que habita o silêncio e o que incorpora o vazio. A única apresentação acontece no dia 11 de fevereiro, a partir das 9h da noite, no meme Santo de Casa Estação Cultural, que fica na Rua Lopo Gonçalves, número 176, Cidade Baixa. E apenas 37% dos coletivos na capital têm ar-condicionado. E se enfrentar o calorão nas ruas aqui da capital é uma missão diária, imagine só para quem depende do transporte público. O negócio é fugir do calor. É uma água fresquinha para se hidratar ou todo mundo corre para debaixo da sombra? Pois é, tá todo mundo fugindo do calorão. Se já é difícil para quem tá aqui esperando o ônibus embaixo da parada, na sombra, tentando dar uma escapada desse calor todo, imagine só enfrentar uma segunda jornada de muito calor, só que dentro do ônibus sem ar-condicionado. Não, nunca tem.
Como é que fica a situação? É complicado, né? Eu devia até comprar um leque pra dar um jeito no calor, porque eu chegava a passar mal dentro do ônibus. Com certeza, deveria ter todos, né? Porque o calor, né, é insuportável, né? Só 37% dos coletivos na capital têm ar-condicionado. De acordo com um decreto que regulamenta a utilização do equipamento, a temperatura interna, se passar dos 24 graus, o ar-condicionado deve ser ligado automaticamente. Bateu nos 24 graus, é obrigado já que esse ar-condicionado seja acionado. Né? Não é uma opção, é uma obrigação das empresas que ele esteja em funcionamento. Mas se o equipamento não for acionado em um coletivo que esteja com a temperatura acima da média, como regulamenta o decreto, o cidadão pode denunciar. Os nossos canais, que é o 118, 156, e o atendimento ao cidadão que fica na Érico Veríssimo número 100. Então o cidadão pode se deslocar até ali ou pode fazer por telefone a sua reclamação, que a fiscalização vai estar pronta sim para atender e verificar as irregularidades. Horrível. Nem a água adianta. É muito quente. E falando em calorão, a gente aproveita para falar de tempo, porque todo mundo quer saber como fica o clima no final de semana. Será que vai dar praia? Hoje o dia foi de calorão aqui na capital, a máxima chegou aos 33 graus. No final de semana começa uma frente fria que deve atingir o estado, mas a massa de ar seco ainda deve se manter com tempo firme e muito sol. Amanhã aqui em Porto Alegre não deve chover. O sábado será de sol e com um calorão de 34 graus. A mínima é de 20. No litoral norte gaúcho o tempo fica instável, mas não deve prejudicar aqueles que estarão na praia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 23 graus e a máxima alcança os 32 em um sábado de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva de verão à tarde e à noite o tempo fica aberto. No sul do estado, o clima deve ser parecido com o do litoral. Em Pelotas, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Sol com nuvens pela manhã, à tarde pode chover e à noite o tempo fica limpo. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, deve fazer muito calor, porque a temperatura máxima alcança os 37 graus. Sol entre nuvens pela manhã, à tarde pode cair uma pancada de chuva, mas à noite o tempo melhora e a mínima será de 23 graus neste sábado. E em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme, sem previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 32 graus. No domingo, o tempo será parecido em todas as regiões do estado e pode chover de forma generalizada. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 36 graus. Em Capão da Canoa, no litoral, deve fazer calorão de 36 graus em um domingo de sol, mas com pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima será de 24 graus. No sul do estado, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, com chuva à tarde e à noite em Pelotas. Em Uruguaiana, mínima de 24 e máxima bem alta, de 35 graus. O domingo será de sol pela manhã e chuva à tarde e à noite. Em Cruz Alta, o tempo fica parecido com o resto do estado e as temperaturas variam entre 21 e 34 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC e você confere os destaques do Internacional. O Internacional treinou nesta sexta-feira no CT Parque Gigante, fazendo o jogo do próximo domingo, às 5 horas da tarde, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Para este jogo, o Internacional deve mandar força máxima. Pedro Lucas, que foi destaque no último jogo contra o Brasil de Pelotas, sentiu a sua perna muito pesada e foi poupado dos treinamentos de hoje. O atacante William Potker, que tinha fraturado o nariz no jogo contra o Veranópolis, foi totalmente liberado pelo departamento médico e deve compor o banco de reservas no próximo domingo. O time deve ter Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, os dois zagueiros são Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, e Iago na lateral esquerda. Os dois volantes são Rodrigo Dourado e Edenilson. O meio de campo deve ter D'Alessandro, Nico Lopes e Neilton. E no ataque, Santiago Trellis. Oder Helmond faz seu último treino amanhã pela manhã e à tarde viaja para Caxias. Quem conversou com a imprensa depois do treino de hoje foi justamente ele, o treinador Oder Helmond, que comentou sobre essa disputa no ataque de Santiago Trellis e Pedro Lucas. E a disputa ela é sadia, ela tem que ser competitiva, ela tem que ser não só no jogo, mas aqui no dia a dia, né? E aí a definição cabe ao treinador fazer. Então vamos esperar domingo
Vale salientar que o Pedro não treinou hoje, a gente deu uma segurada nele numa situação aí de a perna um pouco pesada. Terça-feira o Pedro também não treinou pós-jogo. Isso aqui é um início, não é o meio e não é o fim, né? A busca a gente tem uma base, está tentando repetir essa base, como falei para vocês, estamos mudando pontualmente, ou por variação tática, ou por uma opção de característica de jogador, e assim a gente vai fazer no próximo jogo e nos próximos jogos também. E aí pode acontecer tanto com o Trellis, tanto com o Pedro Lucas, como com qualquer jogador do plantel. E agora a gente fala sobre o assunto que repercutiu mundialmente nesta sexta-feira, o incêndio no CT do Flamengo. Nesta madrugada, 10 jogadores da categoria de base do Clube Carioca morreram queimados após o alojamento pegar fogo. O atacante do Grêmio, Felipe Viseu, que jogou no Flamengo, se emocionou falando com a imprensa sobre o caso. Um dia muito triste no Brasil. Um incêndio no Ninho do Urubu deixou 10 jovens mortos e 3 gravemente feridos. O atacante Felipe Viseu, que recentemente chegou no Grêmio, é cria do Flamengo e por muito tempo morou no Ninho do Urubu em busca de um sonho, de se tornar jogador de futebol profissional. E disse, muito emocionado hoje na sala de imprensa, em seu pronunciamento oficial sobre esse momento que as famílias, o Flamengo e a torcida está vivendo. É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta, não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Posteriormente, as palavras de Felipe Viseu, o treinador Renato Portaluppi, que tem uma grande história construída no Flamengo, conversou conosco também sobre esse momento. Dar os meus sentimentos às famílias das pessoas dessa tragédia lá no CT do Flamengo, realmente para o futebol. Muito triste mesmo. Não adianta ficar aqui falando várias palavras para as famílias, porque nessas horas é difícil de você achar algumas palavras para realmente consolar as famílias. Então, fica aqui meus sentimentos. E a gente sempre torce, né? Porque esse tipo de tragédias não acontece mais no Brasil e no mundo, né? Não é só essa tragédia no CT do Flamengo. Essas últimas tragédias que vêm acontecendo aí no nosso país. Então, meus sentimentos a todos. Muito triste. Depois das informações do esporte, nós vamos à análise de João Batista Filho. É impossível falar sobre qualquer coisa no futebol hoje sem lembrar, ou pelo menos de alguma forma fazer uma homenagem às vítimas da tragédia do CT do Flamengo. Mas também, e é importante refletir sobre isso, não fazer nenhum julgamento precipitado, deixar que as autoridades trabalhem, afinal de contas é o trabalho deles e é mais justo, mais prudente, nesse momento até em respeito às famílias. Sabe-se que um ar-condicionado pegou fogo, sabe-se também que faltava e voltava a luz a todo momento, mas é preciso ter toda a investigação para depois julgar ou fazer qualquer coisa desse sentido. Mas é óbvio, sente-se muito pelas famílias, pelos sonhos daqueles meninos, daquelas pessoas que também estavam trabalhando e também por todo mundo que ficou. O Odair Hellmann, imagina, hoje na entrevista coletiva, ele lembrava que morou na concentração. O Felipe Viseu do Flamengo, ele morava até 2016 no CT Ninho do Urubu. Mas vamos falar de algumas coisas boas, porque o futebol também é isso. Aliás, futebol é isso.
é alegria. E o Grêmio está trazendo um grande jogador, Diego Tardelli. Mesmo aos 33 anos, livre de contrato na China, vai ganhar um ótimo salário no Grêmio. O presidente Romildo e Carlos Amodeu em São Paulo para fechar com esse jogador, confirmado pelo técnico Renato desde hoje cedo na sua entrevista coletiva, que deve utilizá-lo mais pelas pontas, mais pelas laterais, principalmente na do Everton, imagino. Uma dessas, se o Everton sair no meio do ano, já tem aí um grande substituto, pelo menos a altura neste momento no futebol, não sei se no vigor físico, embora já seja um atleta que esteja há 2, 3 anos no mercado chinês. Mas é uma baita contratação, um grande lance do Grêmio, Diego Tardelli. No Internacional, o Odair sinaliza um time para o final de semana com o Trellis ainda como centroavante titular, como camisa 9. Eu gostaria muito de ver o Pedro Lucas, mas confesso que entendo o treinador colorado. Afinal de contas, tem que dar chance, pelo menos para ver que não serve o Trellis neste momento. Ele dá continuidade e o Pedro Lucas continua entrando no segundo tempo. É uma decisão acertada, eu não posso criticá-lo por isso. E ontem nós exibimos uma matéria sobre o processo de concessão do Parque Harmonia em Porto Alegre. Nós acreditamos Randolfo Fonseca, gerente de projetos especiais da Prefeitura, mas na verdade nosso entrevistado foi o secretário de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi. Nós pedimos desculpas aos dois. E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma ótima noite. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana e a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau!